Continuando então aqui, né? Vibração livre com amortecimento, da onde a gente parou. Então, onde é que a gente parou? A gente parou, né? A gente parou nessa, né? Quando chegamos aqui nessa equação aqui, né? De segundo grau e em S, né? E na expressão da solução da equação para a obtenção das suas raízes. E aí a gente viu, comentou, né, que a gente tinha três possibilidades que dependiam do resultado dessa subtração que está dentro da raiz aqui. Que pode ser, essa subtração pode ser igual a zero, essa subtração pode ser menor que zero, ou ela pode ser maior que zero. Caso 1, 2 e 3. Bom, então vamos analisar cada um dos casos aqui e ver as implicações físicas de cada um. No caso 1, né, a expressão, a subtração é igual a zero. Ora, se C2 menos C ao quadrado menos 4km é igual a zero, C ao quadrado é igual a 4km. Logo, C é igual a 2 raiz de km. Tá? Então, assim, se por acaso eu tiver uma massa, né, com determinado valor, aqui multiplicado pelo valor da mola, e multiplicado por 4, D exatamente igual a C ao quadrado, né? Lembrando, eu tenho um sistema M, x2 pontos, mais C, x ponto, mais kx igual a zero. Então, eu tenho um valor numérico para M, eu tenho um valor numérico para C, eu tenho um valor numérico para K. Quando eu pego esses três valores e submeto a essa igualdade aqui, se ela for verdadeira, tá certo? Então, isso quer dizer então que o valor do meu C, ele vai ser igual a raiz quadrada, né? Vai ser 2 vezes a raiz quadrada de km. Né? 2 raiz quadrada de km. Sempre vai ser assim, né? Então, isso aqui é uma situação particular, né? Que faz com que essa raiz seja igual a zero, tá? Bom, se isso acontecer, o que acontece? S1 e I2 é C menos C mais ou menos C2 menos 4km. C2 menos 4km dá zero, então S1 e I2 é igual a menos C sobre 2m mais ou menos zero. Então isso quer dizer o seguinte, que eu tenho duas raízes reais iguais. Duas raízes reais, né? Iguais. Duas raízes iguais. E essas duas raízes iguais implicariam então que a minha resposta, já que eu assumi que a minha resposta é C é ST, se eu tenho S1 e S2 e eles são iguais, né? Se eu tenho S1 e S2, a minha resposta, x de t, ela tem que carregar a contribuição de S1 e a contribuição de S2. Então, x de t é igual a C1 é elevado a S1t mais C2 é elevado a S2t. Certo? Então, eu tenho uma solução que carrega essas duas parcelas aí, né? Associadas às duas raízes, só que são duas raízes iguais. Então, é S1t, S2t, mais S1 é igual a S2, que é igual a S. Então, C1 é ST, mais C2 é ST. Que poderia ser escrito, né, x de t igual a, bota o ST em evidência, fica C1 mais C2 é ST. Bom, o que acontece e o S, né, o S, a gente viu que o S é o quê? O S é o menos C sobre 2M, menos C sobre 2M, né? Menos C sobre 2M, porque isso aqui é zero, tá? O problema é o seguinte, é que essa solução aqui, ela não é possível. Eu não posso dizer que x de t é igual a uma constante elevado a st, mais outra constante elevado a st, o mesmo s, né? Porque eu preciso ter raízes diferentes, eu preciso ter soluções diferentes, não é raízes diferentes, porque na verdade essa solução aqui ela é idêntica a essa daqui. O que muda é a constante, mas a função é a mesma.
Então, eu não posso ter uma solução de uma equação de segunda ordem composta por uma única função. Tá? Isso é um assunto lá de matemática, lá de equações diferenciais, que não cabe aqui eu explorar. Tá? Mas isso é um assunto de equações diferenciais que, se você volta lá no seu material de equações diferenciais, você encontra. Então, quando você tem isso, né, é o que está dito aqui, ó, uma EDO de segunda ordem precisa apresentar duas soluções necessariamente distintas. E não é o caso que está acontecendo aí, né? A gente tem duas soluções iguais. Né? Aqui não, mas mais em cima, né? Aqui. Isso aqui é uma solução igual a essa. Tá? A menos do expoente. Então, este caso de duas soluções iguais implica na aplicação da técnica de redução de ordem da EDO para se obter a segunda solução distinta da primeira. Tá? Então, a gente precisa aplicar a redução de ordem, que é uma técnica lá de equações diferenciais, para a gente ter a mesma resposta com as mesmas as duas raízes, mas escrita de uma forma possível. E essa forma, após aplicar a técnica de redução de ordem, ela é igual a C1 S1T mais C2T S2T. Tá? Então, repare, agora eu tenho associada ao S1, eu tenho uma função. E associada ao S2, eu tenho outra função. Né? Então, isso é necessário. Logo, a minha solução x de t para esse caso vai ser isso que está aqui, onde S1 igual a S2 igual a S, que é o menos C sobre 2M. Tá? O que é menos C sobre 2M? Ora, C, para esse caso, é 2 raiz de km. Né? Isso que a gente viu aí anteriormente. Logo, C sobre 2M, né, é igual a 2 raiz de km sobre 2m. Né? Então, eu corto 2 com 2, coloco o m aqui para dentro, então eu vou ter raiz de km sobre m ao quadrado, né? Colocar para dentro e levar ao quadrado, e aí eu vou cortar m com m quadrado com m, eu vou ter raiz de k sobre m, e raiz de k sobre m é a frequência natural. Tá? Logo, o S, que é o expoente, ele é igual à frequência natural. Então, a minha solução x de t ela é igual a C1 elevado a menos ômega n, t, né? Mais C2 elevado vezes E elevado a menos ômega n, t. Tá? Então, essas são as duas soluções. Esta expressão representa uma resposta x de t do sistema decrescente no tempo, porém sem oscilação. Então, isso aqui é importante porque, pelo jeitão da solução, né? Por que é menos ômega n? Porque aqui atrás, né, lembrando, a gente ficou com menos C sobre 2m. Tá? Menos C sobre 2m. Então, esse menos ele aparece aqui. Menos C sobre 2m. E aí a gente desenvolveu e encontrou o valor ômega n. Então, é menos ômega n e menos ômega n. São as duas raízes. Que é verdade que é uma raiz só. Tá? Menos ômega n. E aqui a gente tem um t, né? Não pode esquecer que essa solução aqui, essa segunda parcela é diferente dessa daqui. Aqui a gente só tem a exponencial. Aqui a gente tem a exponencial multiplicado pelo t. Bom, agora o caso 2. O caso 2, o C menos 4km ele é menor que zero, ele é negativo. Logo, você vai ter raiz de um número negativo, né? Aí a gente, então, ajeita isso daqui para ficar positivo aqui dentro e coloca a letra I aqui fora, que é a letra, a unidade imaginária, né? I igual a raiz de menos 1. Então, S1, 2,
vai ser igual. Aí a gente desenvolve aqui, né? Menos C sobre 2M, mais I raiz de 4km menos C ao quadrado sobre 2M, né? Aí desenvolve aqui, segue em frente, né? A gente obtém aqui, aí aqui a gente separa entre parte real e a parte imaginária. Temos aqui então que as raízes elas vão pertencer a números complexos, porque tem essa parte aqui imaginária. Então, x de t, aqui está faltando um t, né? Ah, não, desculpa, que t é no caso 1. T aqui, t no caso 1. Então, a minha solução ela vai ter a parte S1 e a parte S2, e elas são escritas assim, o E elevado a S1, 2t, é elevado a S1 inteiro, que é isso aqui, é S1 e S2, e mais ou menos aqui, tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, essa exponencial elevada a esse expoente complexo, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Uma exponencial multiplicada pela outra. Uma exponencial com a parte real da solução e uma exponencial com a parte imaginária. A parte atenuante da resposta, ou seja, a parte real, é a parte atenuante, a parte que a solução vai tender para zero. E a parte imaginária é a parte oscilante, certo? Então, como é que a gente vê isso aqui? A gente tem um I aqui, e é elevado a I θ, cosseno θ menos seno θ e tal, com a identidade de Euler. Então, a gente desenvolvendo isso daqui, a gente tem a parte imaginária da resposta, que é a parte oscilante, a parte atenuante, a parte real, né? Então, a resposta de T é oscilante, atenuante e atenuada no tempo. Então, a gente tem aqui a cara dessa resposta, né? Diferentemente da cara da primeira resposta, dessa daqui. Vai ser uma exponencial decrescente. Essa aqui já é uma função trigonométrica, né? Oscilante e amortecida. Bom, o que acontece aqui? O caso 2, né, nos fez conhecer, aliás, aqui, o caso 2 nos fez conhecer, o caso 1 nos fez conhecer uma coisa, o caso 2 outra. O caso 1 nos fez conhecer que o sistema pode simplesmente voltar à sua posição de equilíbrio sem oscilar, né, dependendo da quantidade de amortecimento. Tá? Então, voltando no caso 1, que diz que o radical é igual a zero, né? É igual a zero, né? Então, a gente tem isso, isso aqui se chama coeficiente de amortecimento crítico. Por quê? Porque C igual a 2 raiz de km é uma situação que foi obtida, é uma situação que foi obtida quando o radical era zero, né? Então, a gente obtinha isso daí. Então, esse C aí, ele fica na fronteira entre ser maior, né, ser maior que zero ou menor que zero, o radical, né, o valor do radical. Então, esse cara é o cara crítico, é o cara da fronteira. Então, esse cara, como ele era igual a isso daqui, ele, como ser crítico, ele vai receber uma nomenclaturazinha especial igual a 2 raiz de km. Então, o C crítico estabelece a fronteira entre não oscilar e oscilar. Portanto, dado um amortecedor de coeficiente C,
A razão C sobre R é chamada de fator de amortecimento do sistema, que é adimensional. Tá? Então, o que acontece? O C crítico do sistema, ele é simplesmente calculado. Você tem a mola, você tem a massa, acha a raiz quadrada do produto aqui e multiplica por 2. Aí você vai ter o valor do C crítico. Então, o C crítico, ele raiz de 2 km, ele é como uma frequência natural, ele é uma propriedade intrínseca do sistema. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um problema com o amortecimento é calcular isso, calcular o amortecimento crítico. Calculando o amortecimento crítico, você vai saber se você vai seguir por um dos 3 caminhos. Né? E aí a coisa mais importante é saber que, no caso crítico, o sistema ele amortece dessa forma. Né? Ele não oscila. Né? Enquanto que o sistema crítico, né, ele quer dizer, o sistema crítico não. A gente vai trabalhar, a partir do momento que a gente conhece o que é o sistema crítico, a gente vai então fazer o cálculo do C sobre o C crítico. Então a gente tem um determinado sistema. Ele tem um C de 5, por exemplo. Um C de 5. Mas o C crítico dele é 8. Então, o valor 5 sobre 8 vai ser o valor, né? 5 sobre 8 é um valor menor que zero, é um valor que define qual é o tipo de vibração que vai ter. Né? Então, 5 sobre 8 ele é menor do que o crítico, então ele é um amortecimento subcrítico. Né? Agora, se fosse 13 sobre 8, ele é supercrítico, o superamortecido. E o crítico é 1. Tá? Então, o que acontece? E o que é esse 1? Né? O que é esse 1 menor que 1? É o valor da razão, do C do sistema sobre o C crítico dele. E a gente usa a letra zeta, que é o Z grego, né, para representar esse fator de amortecimento. Bom, se eu então adoto o zeta, eu vou só mexer na equação de movimento da seguinte forma. Eu vou dividir ela por m, pela massa, vou ter x sobre 2m sobre x 2 pontos mais c sobre 2m x pontos, mais k sobre mx igual a 0. E a gente sabe que o k sobre m é a frequência natural ao quadrado. Né? Então, o que é C sobre M? C sobre M é zeta vezes amortecimento crítico, que é o, né? Porque se zeta é igual a C sobre C crítico, então C é igual a zeta C crítico, que é 2 raiz de km. Então, basta que eu conheça a mola e a massa e saiba se o amortecimento é crítico ou supercrítico. A gente tem, então, o valor a gente vai saber qual a solução que a gente vai tomar. Então, aqui é só um desenvolvimentozinho, já usando o zeta, para saber o seguinte: quanto vale C sobre M. Né? A razão entre o amortecimento, o amortecedor e a inércia, e a massa. Né? Então, C sobre M é zeta C crítico, que é o C, né? Sobre M, zeta C crítico é 2 raiz de km sobre M, aí a gente joga esse M lá para dentro do radical, fica zeta 2 raiz de K sobre M, que é, o que é raiz de K sobre M? Raiz de K sobre M é a frequência natural. Então, C sobre M, no final das contas, é 2 zeta ômega N. Tá? Então, é isso que entra aqui. E aí a equação fica assim. Então, se a equação for adimensionalizada, somem os coeficientes M e CK e já aparece o fator de amortecimento zeta, que é muito mais fácil de trabalhar. E a equação fica dessa forma mais enxuta,
como na vibração livre, quando a gente usava dividia pela massa e usava a divisão, né? A gente dividia pela massa. Aí a gente tinha a equação sem a massa, só com a frequência natural quadrada. E aqui é a mesma coisa. Só que tem o termo do meio, então vai aparecer 2 ômega n aqui. Tá? Bom, o caso 3, né, é quando o radical é maior que zero. Então, ele ser maior que zero, aí é feita aqui uma manipulação, né? Então, é C sobre 2m, C sobre 2m. Então, eu vou pegar esse 2m lá e vou jogar para dentro do radical, né? E vou manipular isso daqui, né? Vai ficar C sobre 2m, eu sei que é zeta ômega n. Aqui C sobre 2m ao quadrado é zeta ao quadrado ômega n ao quadrado, que é ômega n. Então aqui eu vou, né, vou manipulando isso daqui, vou. E aí eu tenho uma resposta, um S, que agora é pertencente aos reais. Tá? Não houve possibilidade, né, disso aqui não ser real. Então agora eu tenho uma exponencial real. Então a minha exponencial real, ela completa, a minha solução completa vai ser essa daqui, né, com as duas exponenciais crescentes, né? Só que aí o que acontece? Eu vou, na verdade essas exponenciais são negativas, eu vou fazer aqui um arranjo aqui, botar em evidência, e eu vou ficar com isso aqui. Isso aqui representa o quê? Uma resposta decrescente no tempo, sem oscilação, porém com duração maior do que no caso 1, no crítico. Tá? E aí, por fim, a gente volta ao caso 2, né? E faz essa... Aqui o caso 2, né? E faz aqui uma manipulaçãozinha no sentido de usar o zeta, né? Que a gente não tinha usado ainda no caso 2. E aí faz aqui alguns desenvolvimentos e chega nessa frequência aqui, que seria a frequência natural amortecida, que é o valor da frequência natural multiplicado por raiz de 1 menos zeta ao quadrado. E essa frequência, então, ela recebe o nome de frequência natural amortecida. Portanto, o movimento do sistema é dado por isso aqui, né? E a frequência natural amortecida, a gente tomou conhecimento aqui. Tá? Então, esses são os 3 casos da vibração livre com amortecimento, né? E esses 3 casos dependem justamente da relação entre o amortecimento existente e o amortecimento crítico, que é calculado por 2 raiz de km. Então, o que a gente tem que fazer num problema com amortecimento, a primeira coisa é isso. É pegar o km, tirar a raiz quadrada, multiplicar um pelo outro, tirar a raiz quadrada e multiplicar por 2. Aí você vai ter um número. Com esse número, né, com esse valor de C, que pode ser 1, maior que 1 ou menor que 1, você vai tomar o rumo certo para sua solução. Tá? Bom, então a gente fica por aqui e continuamos na sequência.